Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico do direito constitucional. Lembrando-se sempre que nós já esboçamos com vocês sobre os direitos fundamentais, trouxemos constitucionalismo, poder constituinte, né? Explicamos também por demais sobre as classificações e os fundamentos da Constituição. E no bloco passado iniciamos o assunto sobre controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade, assunto extremamente relevante, assunto extremamente importante e que tem aí uma certa periodicidade, uma certa habitualidade, né, dentro das indagações do certame do concurso de outorga de delegação. Trouxemos na aula precedente, no nosso bloco precedente, questões relacionadas, né, às normas de referência, parâmetros de controle, bem como também as classificações no que dizem respeito às formas de inconstitucionalidade. Dentro desse bloco, eu tenho a pretensão, né, que é nosso último bloco, inclusive, de falar sobre as formas de controle, né, e explicar para vocês os controles principais, aqueles que surgem com maior frequência. E derradeiramente, ao final da aula, falar justamente sobre a emenda, né, que foi materializada, perpetrada no último estertor do ano passado, né, no dia 3 de outubro do ano de 2023, emenda de número 131. Essa emenda que nos trouxe, né, um grande impacto no que diz respeito à questão de nacionalidade, que obviamente deve surgir aí, né? Principalmente na parte de URCPN. Bem, de qualquer maneira, vamos então, né, a nos aprofundar nas formas de controle de constitucionalidade. Gente, sabemos que as formas de controle, elas podem ser perpetradas, realizadas de duas maneiras, né, quanto à competência. O controle, ele pode ser um controle difuso, aberto norte-americano. O que é esse controle aberto? Gente, controle aberto é aquele controle que pode ser realizado por qualquer órgão. Então, o juiz de primeiro grau, né, é um juiz apto aí a exercer esse controle. Ele é um controle, então, difuso, aberto, norte-americano. Por que norte-americano? Norte-americano, porque a gente sabe, né, que a sua gênese aconteceu, né, ocorreu aí nos Estados Unidos, principalmente no caso Marbury versus Madison, do ano de 1803, julgado aí pelo juiz William Marshall. O que é importante de ser trazido? Que não foi, né, o primeiro caso, mas sim o mais relevante. Nós tivemos outras situações, outras hipóteses que precederam esse julgamento de 1803, né? Como aqueles relatados por Sir Edward Coke, né? Nas Common Pleas de 1610, na Hebron's Case de 1792, né? E etc. O que é interessante de ser dito, não surge numa primeira fase, mas numa fase muitas vezes de uma etapa oral, que no Brasil esse controle ele só veio a ser materializado na Constituição Republicana de 1891. Se por um lado, então, a gente tem esse controle, né, aberto, esse controle difuso, temos em contrapartida um controle que é um controle fechado, também denominado de controle austríaco, né? Esse controle fechado, austríaco reservado, ele só é perpetrado por um determinado tribunal. Muitas vezes a gente pensa que ele só pode ser materializado pelo Supremo Tribunal Federal, o que não é verdade, né? Ele pode também ser realizado pelos tribunais de justiça dentro da Constituição Estadual. Diga-se de passagem, essa é uma grande pegadinha que surge em primeira fase. Em primeira fase, pode surgir, né, falando que o controle reservado, esse controle concentrado, é só perpetrado, materializado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, tomem cuidado com relação a essa assertiva. Não é somente. Diga-se de passagem, toda vez que numa primeira etapa tiver a expressão somente, nunca, né, ou seja, algo mais universal, mais abrangente, tome um pouco de cuidado, até porque a gente sabe que no mundo do direito, né, nós temos várias ressalvas, né? Temos inúmeras ponderações, inúmeros temperos, razão pela qual, se houver uma expressão, né, muito sólida nesse sentido, tenham um pouco de cuidado, releiam todas as demais assertivas antes de assinalarem, tudo bem? Dito isso, o que é interessante de ser dito, né? Que esse controle austríaco, ele foi desenhado, esculpido e talhado pelo austríaco Hans Kelsen, razão então do nome controle austríaco. Mas nós vemos mais ele com o nome de controle concentrado. Então, ele pode ser chamado de concentrado, do outro lado, mais habitual, o difuso. Quais são as grandes diferenças entre o controle difuso e o controle concentrado? Gente, no controle difuso, notem que a questão, né, ela surge de um caso em concreto. Essa questão que surge de um caso em concreto, ela nasce para assegurar direitos subjetivos. Daí, então, a inconstitucionalidade ela é apreciada de forma incidental. Não por outra razão, a gente fala que o controle difuso ele é um controle difuso concreto, né? Controle difuso concreto.
Por quê? Porque a gente está lá para discutir direitos subjetivos. Essa é a razão pela qual, então, a gente diz, né, que qualquer tribunal, inclusive de primeiro grau, pode se debruçar sobre esse assunto, porque não é a questão principal, ela é uma questão incidente. Em contrapartida, em contraproposta, toda vez que eu falo de um controle concentrado, no controle concentrado, a questão da inconstitucionalidade, ela é a questão principal. Se ela é a questão principal, o que a gente busca é justamente a proteção da ordem constitucional de maneira objetiva. Então, a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade vem no próprio pedido. Então, toda vez que a gente fala do controle concentrado, a gente fala que esse controle concentrado, ele é um controle concentrado abstrato. Então, difuso concreto, concentrado abstrato. Uma observação, uma ponderação. Qual que é a observação, qual que é a ponderação? Hoje em dia, né, nós temos aqui uma ideia, né, de abstrativização do controle difuso. Né? Em regra, o controle difuso ele é concentrado. Aliás, o controle difuso ele é concreto, mas nós temos um movimento de abstrativização do controle difuso. Quando que isso acontece? Toda vez que houver uma decisão, né, realizada pelo STF, essa decisão vai vincular os tribunais inferiores. Essa vinculação traz o nome de binding effect. Então, binding effect nada mais é do que a abstrativização do controle, né, que a gente fala do controle difuso, tudo bem? Que, em regra, ele é concreto. Observem também, isso é importante de ser falado, que todo controle difuso ele é concreto, mas nem todo concreto necessariamente será difuso, tá? Um exemplo disso seria a ADI interventiva. Quanto ao momento, gente, quanto ao momento, é uma questão que surge com uma certa frequência. Mas temos que saber tudo, absolutamente tudo? Não. Existem alguns pontos de destaques, né, quando a gente fala do momento. De qualquer forma, a gente sabe que o controle ele pode ser preventivo, materializado de maneira precedente, como ele pode ser um controle superveniente, posterior. Toda vez que eu falo do controle preventivo, né, a gente sabe que esse controle preventivo ele vai ser materializado, na grande parte das vezes, pelo poder legislativo. Então, o protagonismo do controle preventivo, ele é exercido pela função legislativa. Esse controle ele vai ser feito, né, ou seja, por intermédio da CCJ, que elabora um parecer terminativo. Se não unânime, cabe recurso ao plenário. Ou também pode ser feito, né, por uma comissão mista, que vai analisar a conversão de uma medida provisória em lei. Isso é o que vai ser perguntado? Não, né? Isso não é o que vai ser perguntado. O que vai ser perguntado dentro do controle preventivo não é da importância do legislativo, mas sim da sua realização por intermédio da função jurisdicional. O Poder Judiciário, gente, só pode trabalhar no plano preventivo de maneira excepcional, justamente por ser excepcional que acaba sendo perguntado. Como que exerce o judiciário o controle preventivo, né? A gente pode falar na hipótese de uma MS que acaba sendo impetrado por parlamentar da casa onde a questão está sendo discutida. Dentro dessa proposta, né, o judiciário ele pode então atuar. Por que a pessoa entra com o MS? Por que o parlamentar ele entra com o MS? Ele entra com o MS justamente para discutir eventual vício formal ou vício material de uma proposta de emenda constitucional ou, né, um vício formal, se nós estivermos pensando aqui dentro de um projeto de lei. Tudo bem? E no controle repressivo? Gente, o controle repressivo, a gente sabe que o destaque ele é exercido justamente pelo Poder Judiciário. Tudo bem, sem nenhum empecilho, sem nenhum problema. É o que vai ser perguntado, né? Sim, pode ser perguntado o exercício do controle jurisdicional, tá? No controle repressivo, né? Ou seja, superveniente. Porém, né, a grande parte das questões que são materializadas no controle repressivo, elas recaem já na hipótese do legislativo. O legislativo, gente, ele pode exercer o controle de 4 formas. Primeiro, o Congresso Nacional, por decreto legislativo, ele tem o poder de sustar uma lei delegada e atos do poder regulamentar na parte que excedam seus limites. Essa é uma circunstância que muitas vezes acaba sendo indagada.
Então, o Congresso Nacional, né, exerce esse controle repressivo por um instrumento. Qual que é o instrumento do Congresso Nacional? Decreto legislativo. Agora, e se eu penso no Senado? O Senado pode fazer esse controle? Pode. O Senado faz por resolução. E nessa resolução, ele pode suspender a execução, no todo ou em parte, de norma declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Diga-se de passagem, né? A hipótese do Congresso Nacional por decreto legislativo, ela tem aí uma maior probabilidade de ser indagado, até pelo que a gente trouxe, né, dentro das formas de declaração de inconstitucionalidade indireta. Lembrem-se que na inconstitucionalidade indireta, eu falei para vocês daquelas circunstâncias durante o período de ESPIM, de emergência pública na saúde nacional, né, em virtude, decorrência do COVID-SARS-2, do Covid-19, onde nós ilustramos que quando o STF trouxe falando que há um poder concorrente entre União, Estados e municípios regulamentar sobre as questões atinentes à parte de saúde, nós tivemos, né, inúmeras portarias, inúmeros decretos que exorbitaram aí, né, as suas funções, excederam os seus limites. Então, dentro dessas hipóteses, dentro dessas circunstâncias do controle repressivo sendo materializado pelo Poder Legislativo, eu dou uma maior importância de ser perguntado justamente o controle sendo feito, sendo perpetrado pelo Congresso Nacional por decreto legislativo. Tudo bem? Gente, vamos além, né? É importante de ser dito, outra hipótese que pode ser perguntada é a terceira. A terceira, a gente fala da medida provisória. A medida provisória, quando os pressupostos constitucionais, relevância e urgência, não forem observados. O seu conteúdo, né, também, tratar de matéria atinente à lei complementar. Lembre-se sempre que medida provisória é uma medida em caráter urgente, né? Se ela é em caráter urgente, a gente não tem tanta discussão quanto deveria ter. Já a lei complementar, pelo próprio quórum para sua aprovação, né, a gente sabe que é um quórum maior do que uma maioria simples. Então, toda vez que eu falo de uma lei complementar, a gente vai entender que são assuntos que demandam uma maior discussão. Então, é meio incompatível trabalhar uma medida provisória, né, nas hipóteses, nas circunstâncias de uma lei complementar. Então, toda vez que a gente fizer uma medida provisória em assunto que seja de lei complementar, né, seria possível o controle repressivo por intermédio do legislativo. E por fim, né, naquelas circunstâncias, se ela for reeditada na mesma sessão legislativa, né, da mesma forma como acontece dentro da PEC, da proposta de emenda constitucional. Lembrem-se sempre que o MP tem prazo de 60 dias, mais 60 dias, sendo que, se não for julgada em 45, entra em regime de urgência. Gente, dentro dessa terceira hipótese, teve uma mudança, né, legislativa, uma MP, também durante o período da pandemia, que foi de dezembro, agora não me recordo se é dezembro de 2021, dezembro de 2022. Ela teve uma maior importância dentro do 12º concurso de outorga de delegação, tá? Só que essa mudança legislativa, ela já veio, né, a ser transmutada para a lei, razão pela qual não vejo ela, né, vindo a ser perquirida e indagada no 13º concurso de outorga e delegação aqui no estado de São Paulo, tá? Ela foi mais relevante para o 12º concurso, mas de qualquer maneira a gente traz essa observação, tá? E por fim, a gente tem como controle repressivo aquela última circunstância, quando o Tribunal de Contas auxilia o Legislativo a fazer o controle de maneira incidental. Súmula 347 do STF, tá? Gente, vamos além. Quero falar com vocês das formas de declaração de constitucionalidade e de seus efeitos. Aqui dentro, né, eu trago algumas questões que são questões que diz respeito aos efeitos dessas decisões. E esses efeitos, principalmente a modulação temporal, né, são assuntos que muitas vezes eles acabam sendo perquiridos, indagados. Então, vamos lá. Como que são as formas de declaração de constitucionalidade? Quando eu penso no aspecto subjetivo, o controle difuso ele acontece na parte concreta.
Ou seja, as partes estão discutindo um direito subjetivo. Esse controle, ele acontece, essa discussão se é constitucional ou inconstitucional, de maneira incidental. Então, se são as partes que discutem, né, a gente sabe que os efeitos aqui serão efeitos interpartes, né? Então, toda vez que eu penso em um controle difuso realizado por qualquer juiz, né, dentro de um caso em concreto, por ser um caso em concreto, o efeito é entre as partes. Em contrapartida, em outra roupagem, se eu for pensar no controle, né, que seria um controle concentrado, um controle mais abstrato, a gente sabe que essa discussão ela acontece, né, de plano, ou seja, a discussão se ela é constitucional ou inconstitucional é a questão principal. Então, toda vez que eu tenho uma decisão num controle concentrado abstrato, o efeito ele tem uma roupagem erga omnes, né? Atinge o poder público porque não há partes formais, mas legitimados. Lembrem-se sempre que omnes, né, significa para todos. O efeito, então, é um efeito vinculante. Ele sopesa no poder executivo, na administração pública, direta e indireta, tá certo? Só um detalhe: o efeito erga omnes e vinculante só recai no dispositivo. E com relação ao objetivo, se eu penso no controle difuso, no controle concreto, a inconstitucionalidade é uma questão incidental, né? Como nós trouxemos. A questão principal é a discussão de um direito subjetivo, tá? Por isso, né, que a gente falou que o efeito é interpartes. Enquanto no controle concentrado abstrato, a inconstitucionalidade é a questão principal, justamente por ela se dar numa discussão de forma objetiva, que o seu efeito será um efeito erga omnes e vinculante. Agora, como que acontece a modulação temporal? Modulação temporal é um assunto interessante, é um assunto importante? Gente, se a gente for parar para pensar, até em virtude da DI 1183, né, que também foi julgado, salvo engano, em outubro do ano de 2023, não existe uma regra de transição no que concerne a questão dos interinos, razão pela qual, né, há uma grande probabilidade de uma possível modulação temporal. Diga-se de passagem, né, já entraram com 2 embargos dentro dessa ADI 1183, tá? Então, o que é importante de ser trazido quanto ao tempo? Gente, a regra é, se o STF declara o ato nulo, o efeito ele é ex tunc. Ex tunc retroage. Tudo bem. Porém, contudo, entretanto e todavia, que foi o que aconteceu na DI 1183, razão pela qual pode ser perguntada, e a decisão é de outubro de 2023, é importante lembrar, né, que o efeito pode ser ex nunc ou pro futuro, quando houver aprovação qualificada de 2/3 e a observância de um motivo. Qual que é o motivo? Segurança jurídica ou excepcional interesse social, tá certo? Notem que na própria ADI 1183 já houve uma inicial modulação. Então, como a decisão da ADI ela é uma decisão recente, né, ela tem uma cara, uma faceta de poder ser perguntada dentro do concurso de outorga de delegação do Estado de São Paulo no 13º, né? Lembrando-se sempre que esse julgamento também é de outubro do ano passado, salvo engano, 19 de outubro, né? Cuja relatoria foi do ministro Cássio Nunes Marques. Gente, com relação ao controle jurisdicional, o que é importante de ser dito? Nós temos a ação civil pública, não vou entrar nesse mérito, tem no material, né? Temos a cláusula de reserva de plenário. Essa cláusula de reserva de plenário, desenhada, descrita no artigo 97 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, ela já surgiu por mais de uma oportunidade dentro das primeiras fases do certame, né, de outorga de delegação. O que é importante de ser falado? Que somente por maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial que poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, maioria absoluta dos membros ou dos membros do respectivo órgão especial. Notem que temos uma exceção, a cláusula de reserva de plenário, que é se o STF já analisou a questão pelo plenário ou se já há decisão do próprio tribunal a respeito. Esse artigo 97, gente, é importante de ser lido, né? Haja vista que ele surge com uma certa frequência dentro da primeira fase. Não lembro, né, pelo menos, do artigo 97,
vir ser perquirido com uma certa frequência em etapas mais avançadas. Ele é forte, né? Ele é importante de ser trabalhado, mas pensado numa primeira etapa do certame. Então, o artigo 97, a cláusula de reserva do plenário, também denominada de cláusula de full bench, né? Ela acaba sendo perquirida, indagada nessa etapa, né, de múltipla escolha. Não tanto numa segunda e nem tanto numa terceira. Tudo bem? Que mais que é importante de ser dito? Não se aplica a cláusula de reserva de plenário para não recepção, para declaração de nulidade sem redução de texto e nas hipóteses, nas circunstâncias, em turma recursal dos juizados especiais. E por demais, a reserva do plenário só se perfaz em tribunais com mais de 25 membros. Tudo bem? O que é importante de ser dito? Se não observada a reserva de plenário, há nulidade absoluta da decisão. E não devemos esquecer da súmula vinculante 10, que viola a reserva do plenário, a decisão de órgão fracionário de tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Gente, então, quando eu trabalho, né, aqui o controle difuso concreto, então voltando, controle difuso concreto, né? Dentro da primeira etapa, aquele que surge com uma maior frequência é justamente a cláusula de reserva de plenário. A ação civil pública, ela é bastante compreensível, por exemplo, com o concurso do Ministério Público, né? Nem tanto, por exemplo, com o concurso da magistratura. Com relação ao concurso com outorga de delegação, foquem no controle difuso concreto, que é a cláusula de reserva de plenário. Tudo bem? Não vou falar da suspensão da execução de lei, isso está no material. Quero trabalhar com vocês o controle concentrado, controle abstrato. Lembrem-se sempre que quando eu falo do controle concentrado, ele é um controle exercido pelo Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, né? Notem, por demais, que aqui a questão sobre a constitucionalidade ou constitucionalidade é a questão principal. O que eu quero dizer? Não existem partes discutindo, né? Se não tem partes, e isso é importante de ser trazido, né? É um processo de uma índole objetiva. Não tem partes, não tem contraditório, não tem ampla defesa, tá? Como eu já parto da premissa que vai ser discutido inicialmente no próprio Supremo Tribunal Federal, também não há duplo grau de jurisdição. Como a questão é uma questão objetiva sem partes, não se admite desistência, né, ou intervenção de terceiros. O que é importante de ser dito. Quando eu coloco intervenção de terceiros, né, eu estou pensando no CPC de 73. Por quê? Porque o CPC de 2015, ele traz a figura do amicus curiae como uma intervenção de terceiros. Alguns doutrinadores mais técnicos, isso, né, mais interessante discutir, diz que essa inserção do amicus curiae, do amigo da corte, como uma intervenção de terceiros, ela ocorreu de uma forma atécnica, né? Por que de uma forma atécnica? Gente, porque a ideia da intervenção de terceiros é o terceiro intervir para tornar-se parte do processo. O amicus curiae, ele não entra com a proposta, com a finalidade de tornar-se parte. Ele entra com a proposta de oxigenar o debate, uma vez que ele é uma figura, uma autoridade, né, que compreende, que entende aquele assunto a fundo, né? Ou seja, de maneira vertical, com propriedade. Então, ele entra para auxiliar a tomada de decisão por parte do Tribunal de Justiça ou por parte, né, do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, partindo da premissa que numa primeira fase a amicus curiae é uma intervenção de terceiros, então a gente pode entender que excepcionalmente admite intervenção de terceiros somente na figura do amicus curiae, tá? Tem uma natureza híbrida, né? Judicial, legislativa, óbvio, porque quando eu falo se a questão ela é constitucional ou inconstitucional, ela também traz impactos dentro do legislativo. E vou além, a decisão ela é irrecorrível. Não tem nada que eu possa fazer a não ser interpor embargos. Diga-se de passagem, se eu for pensar na ADI, né, na ADC ou na DPF, só embargos de declaração. Tanto é, pensando, né, na decisão da ADI 1183, que é a ADI extremamente recente, ou seja, de outubro de 2023, e por isso que ela pode acabar sendo trabalhada no que diz respeito à questão dos interinos, entraram, né, com 2 embargos. Um em novembro e um início de dezembro, tá? Se vocês vierem a acompanhar essa questão um pouco mais a fundo, tá certo? E não se admite, por demais, ação rescisória. Legitimidade. O que é importante de ser trabalhado? Quem que pode entrar com a ADI, a ADC e a DPF? Gente,
nós temos algumas legitimidades que elas são universais, que não preciso demonstrar pertinência temática. E temos legitimidades que são especiais. Para que eu ingresse com essa ação, eu tenho que demonstrar a razão, o meu interesse, tá? Essas legitimidades se encontram esculpidas, talhadas no artigo 103 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Toda vez que eu falo dessas, legitimidades, eu sempre penso em roupa. Por que roupa? Porque na roupa eu lembro de PMG, né? PMG, P pequeno, M de médio e G de grande, né? Por que você está falando disso? Se eu for pensar numa esfera universal, o Poder Executivo pode entrar. P, presidente. Ah, que legal! Então, o presidente da República tem legitimidade universal, né? Vice já não o tem. Poder Legislativo, M. Quando eu penso no M, né? Eu estou pensando no quê? Na mesa da Câmara e do Senado. Tomem cuidado, né? Mesa da Câmara e do Senado. Mesa do Congresso não tem legitimidade. Eu coloquei essas observações porque aqui é onde estão as pegadinhas. Vice, né? E mesa da Câmara aqui vai ser substituído como mesa do Congresso. Tudo bem? E quando eu penso no MP na esfera federal, onde não precisa demonstrar a pertinência temática, já que a legitimidade é universal, tem que pensar na figura do PGR. Tudo bem? E na esfera estadual, governadores do estado, G, né? Governador do Distrito Federal. Mesa da Assembleia, né? Legislativa e da Câmara Legislativa. Então, PMG. Tem algumas que fogem dessa PMG e eu trouxe isso como observação, tá? Então, não podemos esquecer do Conselho Federal da OAB, não podemos esquecer de partido político, né? E também das entidades de classe no âmbito nacional. Gente, eu trouxe aqui a atuação da PGR, no controle concentrado, na AGU e tudo mais, tá? Falei da ADI, ADC, ADPF, deixei tudo isso para vocês dentro de um material explicativo, né? Eu acho até para que vocês leiam e a nossa aula fique mais completa possível. Por que você está falando disso? Porque a gente já está chegando aqui mais ou menos para 27 minutos de aula, tá? Acho importante a gente dar controle concentrado, porém é importante, é justo, é necessário nós rememorarmos, tá? Que final do ano passado nós tivemos algumas emendas constitucionais. Foram quantas emendas ano passado em 2023? Foram 4 emendas. 2 delas têm uma maior importância a serem perguntadas no mundo dos cartórios. A primeira, né, é justamente a emenda 132, que é do dia 20 de dezembro de 2023. Essa emenda, ela alterou o sistema tributário nacional. Não compete a mim, dentro da parte de direito constitucional, me debruçar sobre essa alteração no sistema tributário nacional, e isso ficará, então, a encargo de um professor, experto dentro da roupagem tributária, numa linguagem tributária. Tudo bem. Mas tivemos também a emenda de número 131. Essa emenda 131, ela alterou a redação do artigo 12 da Constituição para suprimir a perda da nacionalidade brasileira em razão da mera aquisição de outra nacionalidade. Tudo bem? Incluiu também a exceção para situações do apátrida, do imátulos, e acrescentou a possibilidade da pessoa requerer a perda da própria nacionalidade. O que eu quero dizer com isso, então? Eu quero dizer hoje que a mudança materializada, ela tem como objetivo suprimir a perda da nacionalidade brasileira em razão da mera aquisição de outra nacionalidade. Essa discussão ela acabou acontecendo principalmente em caso daquela mulher, chamada de Cláudia Sobral, e ela é conhecida como Cláudia Herrig, que era o nome dela de casada. Era uma brasileira, nascida no Rio de Janeiro, que adquiriu a nacionalidade estadunidense em 1999, tá? E ela veio a ser acusada de um homicídio, tá? Com um ex-soldado norte-americano no ano de 2005. Então, ela foi acusada do assassinato desse indivíduo, Lembrando-se sempre que, como ela adquiriu a nacionalidade norte-americana, o Brasil, ele, a grosso modo, ele trouxe aí, aceitou o pedido de extradição em virtude dessa regra contida no artigo 5º, no inciso 51. Ou seja, foi uma exceção com relação
a eventual extradição de brasileiros natos, né? Ou seja, a vedação da extradição de brasileiros natos. Esse caso ficou bastante emblemático, tá? Então, quando a gente pensa na modificação dessa emenda 131, eu tenho que lembrar necessariamente, tá, dessa mulher chamada de Cláudia Herrick ou Cláudia Sobral. Então, gente, observem a emenda 131, observem então a sua importância, né, com relação a essa perda, né, da nacionalidade, enfim, e a importância dessa emenda dentro do RCPN, razão pela qual ela pode ser perguntada, ela pode ser perquirida. Gente, com base nisso, chegamos aí ao nosso último estertor, né, aos nossos 30 minutos. Desejo para vocês uma boa sorte, bons estudos. Fico à disposição de todos vocês para eventuais perquirições, eventuais dúvidas que vocês tenham, tá? O meu arroba dentro do Instagram, se vocês quiserem, é Almeida_Pedroso ou Fernando Gentil, tá? Podem me trazer perguntas, vou respondendo para vocês, até porque, parafraseando, né, o filósofo Erasmo, o caminho entre aquele que aprende e aquele que ensina é o mais importante para se chegar ao conhecimento. Então, eu acredito que mais importante que uma relação de professor e aluno é uma relação de amizade. Estamos aqui, então, partilhando dessa vereda, partilhando dessa senda, para chegarmos juntos à realização profissional de vocês, que é justamente a aprovação dentro desse concorrido certame para o concurso, para o ingresso, né? Ou, pensando até mesmo na remoção das serventias. Então, fico à disposição, bons estudos e sucesso a todos. Até mais, gente. Tchau, tchau.